em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Amém? Irmãos, eu quero nessa noite, hoje, falar sobre 3 verdades sobre a cruz. 3 verdades sobre a cruz. Amém? A gente sabe, irmão, que a cruz é a maior revelação do amor de Deus para a humanidade. Jesus não morreu por um grupo seleto. A Bíblia diz que ele veio para os seus, que era o povo judeu, mas o povo não o recebeu. Mas todos aqueles que o recebeu, ele lhes fez filhos de Deus. O Senhor Jesus, na sua morte, ele não morreu apenas por um povo que talvez vivesse uma vida moral em nível maior do que os demais. Não. Para aqueles que talvez se achavam santos, para aqueles que se achavam melhores. Não, Jesus morreu por todos os homens. A cruz, ela revela este amor. A cruz de Jesus revela essa grandeza, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Eu já disse aqui que a cruz, ela não é um acidente. Já estava na história, já estava na agenda de Deus e marcado na história que um dia Jesus viria a este mundo para morrer pelos pecadores, por todos os homens, pois a Bíblia diz que todos pecaram e separados foram destituídos da glória de Deus, mas sendo justificados mediante a cruz, pela graça de Cristo revelada ali na cruz do Calvário. Todos os homens, todos nós estávamos destinados à morte e ao juízo eterno, mas por meio da cruz o Senhor nos ofereceu a salvação. Amém? Vocês estão entendendo? No seu livro, John Stott, chamado The Cross of the Christ, quem é do inglês aí, que é o Edinho, sabe que significa a cruz de Cristo. E John Stott, ele diz em seu livro sobre algumas verdades sobre a cruz, que esse amor de Deus, ele é revelado de uma forma paradoxal. Como pode esse amor, porque a gente espera que o amor seja revelado de algo, ou de uma forma que seja agradável. Nós esperamos que o amor seja de alguma forma expressado de alguma maneira, onde aquilo possa nos agradar de tal forma, talvez por meio de um abraço, por meio de um carinho, por meio de um beijo, por meio de um presente. Nós muitas das vezes esperamos que o amor se revele por esses aspectos, mas Deus preferiu, é lógico, nós temos toda um contexto de fatos que revelam o amor de Deus, mas a cruz, por exemplo, a criação revela o amor de Deus, porque quando olhamos para as coisas criadas, pela ordem e pela beleza que há na natureza, é inegável nós olharmos para as coisas criadas e não reconhecer que existe por detrás um Deus amoroso que criou toda essa beleza natural que nós vemos e que de fato ali está expondo uma parte do seu amor para conosco.
Mas nem todos os homens compreendem assim. Até porque há pessoas que olham para a natureza e dizem assim: Deus não existe. Há pessoas que vão olhar para a natureza e vão dizer assim, ou até para as suas circunstâncias da sua vida, e vão dizer: Deus não é real, Ele não existe. Ou talvez diriam: Deus criou e me abandonou. Talvez Deus não olhe para mim ou não esteja interessado na minha pessoa. Há diversas situações que possamos talvez pensar a respeito de Deus por alguma forma de pensamento, talvez meio que nebuloso, ou talvez pela falta de fé que temos muitas das vezes, ou um homem natural que não compreende as coisas de Deus. E John Stott, ele fala sobre essas 3 características da cruz, essas 3 verdades que revelam algumas coisas de Deus ao seu respeito, em nosso favor. E interessante, irmãos, que a primeira coisa que como eu disse aqui, a gente esperamos do amor algo bom, uma expressão maravilhosa, mas a cruz não expressa dessa forma. A cruz expressa um ato de morte, de alguém que dá a sua própria vida para morrer na cruz, para ser humilhado, para ser crucificado, para ser de alguma forma desprezado. Alguém diz assim: olha, foram os romanos que mataram Jesus. Outros vão dizer que foram os judeus, mas não foi. Porque eu olho nessa primeira verdade da cruz, o que matou Jesus, ou o que a cruz revela, é que ela revela o quão nós somos pecadores. Porque foi o nosso pecado e por causa dele que Jesus morreu na cruz. Foi por causa dos nossos pecados. E interessante, irmãos, que a cruz, ela revela a fraqueza do homem, não a fraqueza de Deus. Na verdade, a cruz, ela também revela, na verdade, o poder de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, que a cruz é loucura para alguns, aí para muitos talvez. Porque os judeus entendiam: como pode Deus ser poderoso, ou Deus ser tão forte morrendo numa cruz? Eles não esperavam isso do Senhor. Para alguns, o Senhor morrer numa cruz era sinal de fraqueza. Não, a cruz, ela revela de fato o seu amor e também o seu poder. Mas em primeira instância, ela revela o nosso pecado, igreja. Nós somos pecadores. Por mais que quando olhamos para a cruz e vemos um homem ensanguentado, um homem crucificado, um homem ali, sabe, sendo humilhado, com as suas vestes rasgadas, praticamente seminu, quando olhamos pela fé, esta cena tão horripilante, essa cena tão horrível, nós olhamos, e quem tem a fé, e quem entende a cruz, sabe que ele estava ali, porque nós somos pecadores. A cruz revela o nosso pecado. É por meio da cruz que eu compreendo que eu pequei contra Deus, que eu pequei contra a sua palavra, que eu pequei contra a sua santidade e que eu pequei contra a sua verdade. A cruz, ela não é um dedo nos acusando, mas a cruz, ela revelando o Deus sendo morto por causa do meu pecado. Ele está ali sim por causa de nós, mas não é o Deus apontando para nós e nos acusando. Na verdade, é revelando que há uma necessidade em cada um de nós, em se entregar a Cristo por meio do seu sacrifício. Talvez eu possa começar aqui falando de uma forma tão abjeta, talvez, de uma forma tão negativa, porque o pecado, ele está em nós, igreja. Nós somos justificados pelo sangue, sim, fomos perdoados, sim, mas o pecado habita em nós. Davi disse
que em pecado ele havia sido concebido por sua mãe, que em pecado ele havia sido gerado. Então todos os homens, diz a Bíblia, pecaram. Todos os homens pecaram, desde Adão até todos os homens que existirem na face dessa terra, todos eles pecaram, e como eu e você pecamos, e carecemos dessa graça. Então quando eu olho para a cruz, eu vejo que ali está o meu pecado sendo levado sobre Jesus. O meu pecado original, como diz alguns estudiosos, mas vamos relacionar, porque nós somos maus, irmãos, nós não somos bons, nós somos maus, nós somos injustos, não há justiça em nós, e até mesmo aquilo que nós dizemos que em nós é justiça, para Deus é como trapos de imundícia. Nós somos lascívios, há desejos nos nossos íntimos e nos nossos pensamentos tão impuros, que se fosse ser revelado o que há dentro de nós, ficaríamos envergonhados, e as pessoas olhariam para nós e diriam: você é lascívia em nós. Há em nós também, queridos, injustiça, há em nós ódio, há em nós inveja, há em nós tantos pecados como ciúmes, como mentira, que habita dentro de nós. Então quando eu olho para a cruz, eu vejo que aquilo que estava em mim, agora está sendo levado, ou está sendo colocado sobre ele. Somos cercados de uma vida de vícios, somos levados por uma vida de impureza. Nosso irmão falou aqui de um profeta da qual lhe foi dado a ordem a se casar com uma prostituta. Ali era Deus de uma forma pedagógica, dizendo para o povo de Israel que eles eram infiéis, que eles eram adúlteros no sentido espiritual, que havia pecado naquela nação e que eles não haviam compreendido tal amor. Então ele diz assim: olha, você vai se casar com ela, você vai tirar da prostituição, você vai fazer tudo por ela, você vai amá-la, mas mesmo assim ela continuará sendo infiel para contigo. Isso revelou o que estava no coração do povo de Israel, e não é diferente dos tempos atuais. Quanto pecado há em nós, e quando olhamos para a cruz eu vejo que ali ele levou sobre si todos os meus pecados. Então a primeira verdade da cruz, quando eu olho para ela, é que ali Jesus está levando sobre ele o meu pecado. Que ali não há a fraqueza de Deus, ali há a minha fraqueza sendo colocada sobre ele. Ali há o meu mal, o meu juízo, aquilo que era para vir sobre mim, é ele que está levando sobre ele. É isso que a cruz ela revela, meu irmão. Aleluia. Romanos capítulo de número 5, o verso 6, o verso 8 diz assim: que de fato e no devido tempo, quando ainda éramos fracos, fraco não no sentido da fraqueza física, mas da fraqueza do homem espiritual, éramos fracos, mas Cristo morreu pelos ímpios. Sabe quem é esses ímpios? É eu e você, meu irmão. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo menos alguém, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. O texto ainda dizendo isso. Mas olha o que diz, irmão, que coisa maravilhosa. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, de fato, a cruz revela quem eu sou. Se de fato você não reconhece quem você é, você não entendeu a cruz.
Se de fato você não entende que é todos os dias você precisa se arrepender e pedir misericórdia aos pés do Senhor, porque você é pecador, porque nós somos pecadores, você ainda não entendeu o que é a cruz e que é o sacrifício de Jesus. Se você está me entendendo, diga amém. Amém. A segunda verdade que eu vejo na cruz do Calvário é que ela fala de um amor excepcional. É que ela revela um amor além do amor conjugal, além do amor de mãe para com o filho, ainda que muitas das vezes a Bíblia representa esse amor pelo pai que ama o seu filho, pela mãe que não se esquece do seu filho, ainda que esse amor é representado de algumas formas, ainda dentro do campo do relacionamento humano, esse amor revelado aqui na cruz, ele vai além da capacidade de compreensão humana. Esse amor é muito além. Então, quando eu olho para a cruz primeiro, eu entendo que eu sou pecador e que nele está sendo colocado todos os meus pecados, não só os meus, mas de toda a humanidade. E segundo, é nessa cruz que eu entendo que há um amor expressado ali por meio de Jesus, que aponta para o amor do Pai, que aponta para o amor do Pai. O Evangelho de João, igreja, da qual acabamos de ler aqui o capítulo 17, é o Evangelho que mais fala, ou que mais expressa quando Jesus no seu ministério, quando ele se fala, ou quando ele fala a respeito do Pai, ou de Deus, ele se refere a Deus como Pai. Interessante, você vai ver no Evangelho, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai trabalhamos até agora. Alguém pergunta para Jesus: Jesus, nós queremos ver o Pai. E Jesus diz assim: Felipe, há tanto tempo vocês estão comigo e vocês ainda não viram o Pai. É esse amor que vem trazer a revelação do Pai. É esse amor por meio de Jesus, no seu ministério, nos seus ensinamentos, que ele aponta não para si, mas aponta para o Pai. Hoje é dia dos pais. Você já deu aquele abraço no seu pai, você já deu aquele beijo no seu pai, você já deu aquele carinho, aquele presente para o seu pai, porque você está expressando uma resposta de um amor que foi dedicado a você por toda a sua vida. A cruz, ela revela um amor de um pai amoroso, que vai além da compreensão e do entendimento humano. A Bíblia diz: assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Você já sentiu o carinho do seu pai quando criança? Quando você está correndo, você cai, e o pai, com todo cuidado e com todo amor, ele te pega no braço. Ele vai no arranhão e passa a mãozinha, faz aquele carinho, dá aquele beijinho, porque ele conhece a sua estrutura. Ele sabia que você é uma criança pequenininha, que carecia dos seus cuidados. Assim também é Deus, quando Ele, conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo as nossas imperfeições, Ele continua sendo um Pai amoroso, que em meio às nossas quedas, em meio aos nossos deslizes da vida, Ele continua sendo aquele Pai amoroso, que não rejeita os seus filhos. Talvez você não entendeu o amor do Pai, por isso você não dá glória a Deus, meu irmão. Você pode glorificar o Senhor nessa noite, porque o amor do Pai se revela na cruz. Por meio da cruz é que o Pai diz para você: eu te amo, eu tenho uma grande obra na sua vida, eu tenho um grande apreço pela sua vida, eu tenho um grande cuidado pela sua vida. Deus conhece a nossa estrutura, meu irmão.
Ele sabe que nós somos pó e cinza, somos pecadores, somos falhos. Ele te conhece muito mais do que você mesmo, muito mais do que mim mesmo. Ele nos conhece. E muitas das vezes nós rejeitamos esse amor, como foi interpretado aqui por meio da peça dos jovens, que mostrou alguém que nos momentos das necessidades, nos momentos das tristezas, o Pai está com ele. E às vezes, quando a gente queremos curtir a nossa vida, a balada, queremos curtir o pecado, a gente dizemos assim: não, Pai, fica aí, eu vou sozinho. Não, Jesus, fica por aí, deixa que eu vou viver a vida do meu jeito. E o Pai não nos abandona, meu irmão. Não é que Ele consente com os nossos erros, não. Ele não consente com os nossos pecados, não. O Pai se entristece quando pecamos. Ele se entristece pelos nossos pecados, mas Ele não deixa de nos amar. Ele não deixa de nos amar. Conta-se a história de um pai que tinha um filho, um único filho. E esse filho não gostava de trabalhar. Era um pai riquíssimo, dono de muitas fazendas. E ele tinha um filho, e esse filho não gostava de trabalhar, não queria saber de responsabilidade. E aquelas fazendas tinham muitos empregados. E um dia, ele chamou seu filho, né? Porque aquele filho gostava muito da zoeira, da balada, da bagunça. Disse: isso está ótimo, melhorou muito. E ele gostava muito, sabe, de ser apreciado pelos seus amigos, de ser bajulado. E um dia, o seu pai, né? Ou sempre o seu pai o advertia, dizendo: olha, meu filho, os teus amigos, eles estão do seu lado aí, eles andam com você, porque você tem dinheiro. Porque você tem dinheiro, você tem o que dar para eles. É por isso que eles vivem junto com você. E um dia o pai, já velho e avançado em idade, disse para os seus empregados que construísse um celeiro na fazenda. E os seus empregados construíram aquele celeiro. E o pai foi lá um dia e construiu uma forca dentro daquele celeiro e deixou lá aquela forca com umas palavras, ou no lugar onde foi amarrado a forca. Ele escreveu uma frase dizendo assim: para que você nunca mais despreze as palavras de seu pai. E um dia ele pegou o seu filho, mais tarde, levou o filho até o celeiro e disse assim: meu filho, eu já estou velho, e quando eu partir, você vai tomar conta de tudo que eu tenho, de tudo que é meu, e eu sei qual será o seu futuro. Você vai deixar a fazenda na mão dos empregados e irá gastar todo o dinheiro com seus amigos. Você vai viver na bagunça com seus amigos. Vai vender os animais para se sustentar. E quando você não tiver mais dinheiro, não terá mais amigos, disse seu pai. Nessa hora, você vai se arrepender amargamente por não ter me ouvido, disse o pai. E foi por isso que eu construí essa forca para você. Se acontecer o que eu lhe disser, ou o que eu estou lhe dizendo, eu quero que você me prometa que você irá se enforcar nessa forca. O filho, o jovem, riu da cara do pai. Ele riu e levou aquilo em desconsideração, e achou que aquilo era um absurdo do seu pai. Mas para não contrariar o seu pai, pelo momento, fez-lhe a promessa. Ele falou: não, pai, pode deixar, né? Eu vou me enforcar sim. Mas dizendo ironicamente, pensando que aquilo jamais aconteceria. Ele falava para o seu pai, mas imaginando: isso aqui jamais vai acontecer. O tempo passou, o pai morreu, o pai faleceu, e o filho tomou conta de tudo. O filho tomou conta, mas assim como o pai havia previsto, lhe dito,
que iria acontecer, aconteceu. Ele gastou toda a herança numa vida de bagunça. Perdeu os amigos e perdeu toda a sua dignidade. Aí o que aconteceu? Ficou desprezado, ficou desesperado e começou a refletir sobre a sua própria vida. E viu que havia sido um tolo. Lembrou-se do pai e começou a chorar, pensando: ah, meu pai, se eu tivesse lhe ouvido, ou ouvido os seus conselhos, mas agora é tarde. Pesaroso, levantou os olhos e avistou o pequeno celeiro. Era a única coisa que lhe restava. Dirigiu-se até lá e, vendo a forca e a placa que seu pai havia colocado os dizeres, a placa empoeirada, ele ficou meditando naquilo que o pai havia lhe escrevido e pensou com ele: nunca segui as palavras de meu pai, não pude alegrá-lo quando estava vivo, mas pelo menos dessa vez vou fazer a vontade dele, cumprindo a minha promessa, porque não me resta mais nada. Esse foi o pensamento do filho, e assim o filho foi se enforcar. Então, subindo nos degraus, colocou a corda no pescoço e pensou: ah, se eu tivesse uma segunda chance. E pulou. E ele sentiu por um instante a corda apertar o seu pescoço, mas o braço da forca era oco e se quebrou facilmente. O rapaz caiu no chão e sobre ele caíram todo tipo de joias preciosas e pérolas preciosas sobre o seu corpo, esmeraldas, diamantes, e junto estava um bilhete lhe dizendo assim: essa é a sua nova chance, eu amo muito, assinado seu pai. A cruz é uma segunda chance, porque é a cruz que revela o amor do Pai. Você não morreu na cruz, mas Ele morreu por você. Não são pérolas que caíram sobre você, mas muito mais do que pérolas, Ele te deu salvação, Ele te deu libertação, Ele te deu o seu Espírito Santo, que é muito mais precioso. E o Pai está dizendo na cruz: eu te amo, eu te amo, meu filho. Eu estou hoje lhe dando mais uma chance, eu estou lhe dando hoje mais uma oportunidade. Oh, aleluia. Isso é para você glorificar Deus, meu irmão. Porque quantas das vezes nós deixamos de ouvir a Deus, quantas das vezes deixamos de respeitar, de considerar, de fazer a vontade do Pai, aí nós perdemos tudo, quebramos a cara, perdemos tudo aquilo que o Pai um dia nos confiou. E a gente acha que talvez a nossa solução é tirar a própria vida. Talvez foi a solução daquele moço. Mas você não precisa tirar a sua própria vida achando que não há mais chance para você, porque alguém já morreu por você, alguém já tomou o seu lugar na morte, alguém já tomou os seus pecados sobre si. E a terceira verdade da cruz é que ela nos traz salvação. Hoje nós somos salvos, irmãos. A cruz nos deu um presente tão maravilhoso que muitas pessoas não dão valor. É a salvação. Porque se desse valor, não vivia o modo de vida que você vive. Se
você considerasse o que Jesus fez por você na cruz e o que Ele lhe deu por meio da cruz, você não viveria do jeito que você está vivendo. Você não teria pensamentos que você vem tendo. Você não diria coisas que você vem falando. Vai cuidar. Você vai cuidar, zelar pelo seu carro. Você vai zelar pela sua roupa. Não pode lavar desse jeito, tem que secar na sombra, tem que fazer assim, por coisas tão banais, tão supérfluas. Mas você não tem tanto cuidado pela salvação, pela presença de Deus na sua vida, como você tem pelo seu celular, pela sua roupa, pelo seu carro ou pela sua casa. Quando Jesus diz lá em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Olha o que ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou lhes preparar um lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, é porque eu virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais comigo para sempre. Isso é salvação, meu irmão. Será que tem coisa melhor do que isso? Será que tem coisa que você pode zelar tanto mais do que isso? Porque outrora estávamos condenados ao pecado, ao juízo e à morte eterna. Pois Romanos capítulo de número 6 e 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A salvação é dada de graça, mas ela não foi de graça, meu irmão. Ela é dada por meio da graça, mas foi dado um alto preço para que fôssemos salvos. Alguém tem que morrer numa cruz e derramar o seu sangue precioso para que hoje estivéssemos aqui. O salário do pecado é a morte. Mas você já foi livre do pecado, meu irmão. Mas ainda eu peco, pastor, eu falho todos os dias. Mas alguém morreu na cruz e diz assim: perdoados-lhes foram os seus pecados. Você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Então viva o teu melhor para o Senhor. Curve tua cabeça.